Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. É um livro histórico da Bíblia. Conta as histórias, os acontecimentos de reis e profetas também. Então, 1 Reis, capítulo 19. Podem já acender algumas luzes para quem tiver dificuldade de ler no escuro conseguir olhar. 1 Reis, capítulo 19. Vamos entender a Bíblia, amém? Ler e compreender o que Deus quer falar conosco. Não nos sentirmos tão pequenos, incapazes e com fé pouca, porque a Bíblia nos ensina tanta coisa acerca disso. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler os versículos 1 e 2. 1 Reis, capítulo 19, leia comigo os versículos 1 e 2. Pastor, onde é que fica 1 Reis? Fica aí mesmo. Vai abrindo a Bíblia no Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Últimos, para Samuel, segundo Samuel, aí 1 Reis. Capítulo 19, versículos 1 e 2. Quem achou, diga amém, que está procurando porventura. Se você não tem como ler na sua Bíblia ou aplicativo, não tem problema, acompanha a gente aqui na projeção, que ninguém vai ficar sem ler a palavra de Deus junto. 1 Reis 19, 1 e 2 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Amém? Uma baita ameaça, né? Coloca a tua mão no teu coração. Deus, essa é a tua palavra, e nós reverenciamos a tua palavra, porque o Senhor deixou para que pudesse ser aquilo através do qual nós iríamos te conhecer um pouco mais, fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão contigo. Tome essa palavra, fale e não te cales, que seja aquilo que o Senhor pretende e deseja para essa manhã. Encontra lugar nos nossos corações. Nós repreendemos todo atrapalho e embaraço, que não encontre lugar em nós, mas que aquilo que o Senhor tem pronto para realizar no nosso meio, que assim seja, e que tudo isso seja para a glória do teu santo e bendito nome. Assim nós oramos, te agradecemos no nome de Jesus, e aqueles que concordam digam amém. Amém? Senta no teu lugar. Irmãos, a Bíblia, ela, nas suas histórias, no seu conteúdo, ela nos ensina muito. E às vezes as pessoas procuram respostas na Bíblia e não conseguem identificar, às vezes, essas respostas, né? Elas imaginam que elas vão abrir a Bíblia e procurar respostas, vão achar como assim: vá lá e faça isso. Ou vão achar o seu nome, né? Fulano, não faça. E a Bíblia, na verdade, ela encontra uma maneira de nos responder através de todas as situações de conflito que ela consta. E você vai ver aqui uma realidade, uma situação, um acontecimento que aconteceu há anos atrás, aqui dentro da palavra de Deus. Sobre isso eu quero compartilhar com você, para que a gente pontue e entenda algumas coisas que Deus quer falar conosco. Nunca você vai a algum lugar, alguma igreja, procurar um pouco de Deus e ouvir de Deus, e Deus vai deixar de falar com você. Deus tem prazer em falar com você, porque Deus tem prazer em nos conduzir nesse caminho de vida com Ele. Amém? E para a gente entender, é importante saber todo o contexto do que acontece. E a Bíblia, ela é muito desafiadora no quesito entender. Quem concorda comigo? Nem sempre a gente entende. Quem já leu e não entendeu nada? Ontem mesmo eu li uma coisa lá e falei: Jesus amado, quem era, quem foi, o que foi? Só que eu não tive tempo de parar para olhar e me aprofundar, e acabei passando e vou ver isso depois. Mas é bom você ler a Bíblia com o propósito de entender, porque quando você lê e entende, você consegue firmar, né, a tua casa sobre a rocha. Nós vimos isso hoje na oração logo cedo. Primeiro que eu quero que você entenda um contexto de tudo que está acontecendo aqui. Nós estamos aqui falando de um homem de Deus que era incontestavelmente cheio do poder de Deus. Era um profeta chamado Elias. Elias era um homem de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Elias, para você ter ideia, eu sempre destaco algumas situações da vida dele, e uma delas é a mais profunda para mim, diante de experiências que Elias viveu com Deus, diante de momentos que Elias experimentou da presença real de Deus, assim, poderosa. Ele foi um homem tão de Deus que Deus não permitiu que ele experimentasse nem a morte. Elias não chegou a morrer para encontrar-se com Deus. Elias, ele foi tomado aqui da terra em vida por Deus. É uma história que não cabe contar aqui com detalhes, mas ele com o seu ajudante caminhava, e o seu ajudante Eliseu sabia o que Deus iria fazer.
e fez um pedido para ele, que eu já comentei com vocês qual. E ele falou para o ajudante dele: olha, Eliseu, é o seguinte, você me pediu uma coisa que não cabe a mim te dar, mas se você olhar o momento que Deus me levar para o céu e for me tomando, é porque Deus te concedeu aquilo que você pediu. E estavam eles conversando e de repente, gente, me vem do céu um Uber. Aparece uma carruagem do céu, porque a Bíblia fala que ele começou a gritar: carros do Senhor e seus cavaleiros. Carros do Senhor e seus cavaleiros. Então a gente crê que era o quê? Uma carruagem mesmo, com cavalos, e ele gritava que eram de fogo. A gente não sabe se eram de fogo ou estavam envolvidos no fogo, só que a imagem que nos passa é essa. Ele começou a gritar: carros do Senhor e seus cavaleiros. E esses carros do Senhor e esses cavaleiros vieram buscar Elias. E Elias começou a ser levado para o céu e embora. Ele não, deve ser maravilhoso não experimentar morrer, porque é uma coisa que eu não gosto de pensar. Eu não gosto de pensar como é que deve ser você morrer, né? Porque costumeiramente eu faço ofício fúnebre, e assim, a cara varia do povo que está no caixão. Alguns estão bem, alguns estão com cara de dor. Olha, você fala: meu Deus, não, meu pai, eu quero uma coisa rápida, assim, eu quero dormir e morrer dormindo. Gente, morrer queimado, Deus me livre. Afogado, não vamos falar disso não, né? Deixa isso para lá. Seria bom mesmo experimentar como Elias experimentou, nem a morte. Ele foi levado para o céu em vida. Esse é o homem do qual nós estamos falando. Essa é a figura, esse homem de Deus. Você consegue mensurar? Tão de Deus que ele era. Tanto relacionamento, tanta intimidade, tanta vida com Deus que esse homem tinha. Pois é, esse era o homem. Ele viveu num tempo em que o rei de Israel foi um rei chamado Acabe. E esse rei Acabe era casado com Jezabel. E, na verdade, a grande dor de cabeça e o grande problema da história era a própria esposa dele. Acabe era um homem sem voz, Acabe era um homem sem postura. Acabe era um homem que não tinha uma voz ativa. Acabe era um homem que a mulher dominava. A mulher acabava tomando as rédeas da vida dele e do próprio reino. E essa Jezabel, ela era adoradora, em especial, de um deus chamado Baal. E isso causava muita confusão na mente das pessoas, porque para o povo de Israel existia o Deus de Israel, que é o Deus que nós seguimos e servimos hoje aqui agora. Só que Jezabel começou a implantar uma cultura de adoração ao Deus Baal, começou a confundir a cabeça das pessoas, ninguém sabia o que tinha que fazer. A gente adora quem? A gente adora o Deus que a gente conhece, a gente adora Baal, o que vai ser? Estava todo mundo extremamente confuso e não sabia a quem prestar culto. Eu não sei se eu vou cultuar Deus, que é o nosso Deus, eu não sei se eu vou cultuar Baal, que é o Deus de Jezabel. Então o que a gente vai fazer? Para você ter ideia, você ouve isso, mas para a gente saber o que era mais ou menos assim. Baal, o nome Baal significa Senhor, ele tinha essas várias formas de ser adorado, e a mais comum era esse touro, esse boi aí dourado. Baal, gente, ele era uma entidade cultuada pelos fenícios e cananeus. A Fenícia é a região de onde veio Jezabel, que atualmente é o Líbano. Então, essa é a região de onde surgiu esse deus Baal. E como é que era cultuar ao deus Baal? O culto ao deus Baal envolvia sacrifícios, e geralmente sacrificava-se crianças. Se apresentava as crianças e colocavam elas no fogo, né? Ou as matavam e ofereciam seu corpo ao deus Baal como sacrifício. Isso era o culto ao deus Baal. Era uma coisa meio que atroz, meio feroz. E Jezabel era totalmente adepta do deus Baal, e ela confundiu muito a cabeça do povo, porque ela colocava suas práticas de adoração ao deus Baal, e o povo acabava de maneira confusa seguindo isso sem saber o que fazer. E isso incomodou o coração de Deus, porque o povo estava confuso. E se incomodou o coração de Deus, incomodou o coração do profeta Elias. Porque entenda, se incomoda Deus, precisa incomodar a gente. Nós servimos a Deus, nós cremos em Deus, nós queremos andar com Deus, então se incomoda a Deus, precisa incomodar a gente também. Se aquilo que incomoda a Deus não incomoda você, tem alguma coisa errada no teu caminhar com Ele. Se aquilo que incomoda a Deus não faz nenhuma diferença para você, então há alguma falta de conexão entre você e Ele. Porque se incomoda a Deus, precisa incomodar a gente que andamos com Ele. E se incomodou o profeta Eliseu, essa questão da confusão do povo, sem saber quem adorar, sem saber quem buscar. Então o que o profeta Elias fez? Quer saber? Vou lançar um desafio.
E Elias lançou um desafio para quê? Vou lançar um desafio para ficar provado quem é o Deus de verdade, e acabar com essa confusão. Vocês não sabem se adoram um Deus que é o nosso Deus de Israel, o Deus dos nossos antepassados, e não sabem se adoram Baal, que é o Deus que Jezabel está colocando todo mundo para buscar. Então vamos aqui fazer um desafio, uma prova. Eu lanço um desafio. Todo mundo, tal dia, tal hora, no Monte Carmelo, que é esse monte que eu coloquei até essa foto. Manda todos os profetas de Baal para lá, e eu vou para lá também. E quem quiser ir, vai. Eu ia. Só para marocar. Chama os profetas de Baal, chama todo mundo, eu vou estar lá. E o desafio vai ser o seguinte: cada um faz um altar. Vocês fazem um altar para Baal e eu faço um altar para o meu Deus. Nós vamos colocar lá um animal que vai ser sacrificado, só que ninguém vai atear fogo no seu altar. O Deus que for o Deus verdadeiro vai ter que fazer o fogo vir do céu para consumir. Aí desafiador, né, gente? Se vocês creem que Baal é o Deus verdadeiro, não tem problema. Vai ficar o altar de vocês, vai ficar o meu altar. O Deus que for o Deus de verdade vai mandar do céu fogo que vai consumir o holocausto e vai ficar provado quem é o Deus de verdade aqui. E quando ficar provado, vocês vão deixar de lado aquele que vocês porventura acreditam que é o falso e vão passar a servir o Deus que manda fogo do céu. Entendido? Entendido. Foram 400 profetas de Baal para o Monte Carmelo. E foi só Elias. E o povo marocando. Eu estaria lá. Porque tem coisas que é bom marocar. Eu ia, para dar uma olhada. Estava lá o povo. Chegaram cedo, num determinado dia que marcaram. E Elias falou, faz o seguinte, comecem vocês então a buscar o Deus de vocês, e vamos ver o que ele vai fazer. E Elias ficou de longe olhando. E os profetas de Baal começaram a clamar, Baal, manda fogo. E oraram lá do jeito deles. E clamaram do jeito. A gente começou a passar a hora, e não vinha fogo nenhum. E todo mundo começou a ficar, devia ter maranhense no meio. Porque começaram a se olhar. Fulano, o que tu acha? Só quem é maranhense entende essa boca. Alguém aqui não é de São Luís ou do Maranhão? Então você não entende essa boca mesmo. Essa boca diz o quê? Tudo. Se você for maranhense, você estiver na época do Natal, na Rua Grande, que é lotada, você está do lado de alguém que é tão maranhense, eu não sou maranhense, eu já moro aqui há mais de 20 anos, então eu me considero. E você dá a mão para essa pessoa, anda na rua e alguma coisa te chama a atenção, você não tem que apontar e nem falar, você só cutuca a pessoa o que foi? Você? Gente, a impressão que dá é que tem um raio laser nesse bico, né? Porque você só faz o bico, a pessoa olha para o lugar, mas olha que feio. Já aconteceu com você isso? Demais, minha esposa é maranhense, é uma graça. Quando é alguma coisa, ela, o que foi? Gente, ela olha na hora, é aquilo ali, né? Eu falei, que ridículo. Imagina a situação, todo mundo naquele desespero, os profetas de Baal lá, manda fogo Baal, e a hora passando, e o povo vendo que nada aconteceu, todo mundo começou a, será que o Deus dele é o falso? De quem? Situação meio que sustentável. Elias viu a situação, e Elias pegou e falou, estão percebendo, né? Elias começou a falar, grita mais alto, vai ver que Baal está cochilando. Elias não era fácil, né, gente? Elias começou a tirar sarro deles. Vai que ele está de férias, grita mais alto, gente. Acho que ele não está ouvindo bem vocês, não. Chegou uma hora, perto do meio-dia, que os profetas de Baal começaram a ficar apavorados, porque não tinha sinal nenhum. Começaram a se dilacerar, a cortar a carne deles mesmos, para ver se dilacerando, eles chamavam a atenção de Baal. E Elias, vamos, gente, grita mais, corta mais, que não está acontecendo. Ai, que susto, Jesus. A gente entendeu o que eu achei que fosse, né? E nada acontecia, nada acontecia. Até que Elias chegou e falou, tudo bem, para, que agora é a minha vez. Olha o que Elias fez. Quando você é de Deus e você sabe quem é o Deus que você serve, você não duvida do que Ele pode fazer. Quando você é de Deus e você sabe quem é o Deus que você serve, você não duvida do que Ele pode fazer. E o que Ele pode fazer? Coisas impossíveis.
Ele falou, bom, agora é minha vez? Pois é, só para provar que o Deus verdadeiro é o meu Deus, eu quero que vocês peguem bastante água, peguem tonéis de água, joguem em cima desse altar, joguem nessas pedras, joguem nesses animais, façam mais, cavem valas ao redor de tudo isso aqui e enchem isso aqui de água, porque eu quero muita, muita água. Eu quero muita água aqui, encharcando tudo, nas valas, encharcando o altar, as pedras, encham de água. Todo mundo foi, encheu de água. Aí ele foi orar. Deus, de onde está vindo isso, minha gente? Isso é um sinal? Eu estou assim, meu pai, vocês fala, Senhor. Jesus falou, Deus, para que fique claro e todo mundo saiba quem é o Deus verdadeiro, que vinha fogo do céu para consumir o holocausto, que fique provado que o Senhor é Deus e mais ninguém. Minha gente, no meio da oração aconteceu isso bem aí. No meio da oração, diz que surgiu uma bola de fogo do céu. A Bíblia fala, eu acredito, porque se a Bíblia fala, eu não duvido. A Bíblia é a palavra e Deus não mente. A Bíblia fala que uma bola de fogo surgiu do céu, desceu sobre o altar e consumiu todo o holocausto. E esse fogo lambeu todo o animal, e esse fogo lambeu toda a água que tinha nas valas, e tudo foi consumido, e todo mundo olhou aquilo acontecer, e todo mundo reconheceu, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Primeira coisa que eu quero te ensinar e te mostrar e te provar, não tenha medo de fazer prova de Deus se a tua fé é suficiente para isso. Não tenha medo de fazer prova de Deus diante daquilo que você pede, clama e ora, porque a tua fé sendo compatível, Deus prova para você, por A mais B, que Ele é Deus e que Ele faz. O povo que estava lá ficou revoltado porque viram Elias no monte, viram todo o altar sendo consumido. O povo que estava lá, que viu essa cena, coloca para mim a próxima, ficou revoltado. Olha o fogo, quer dizer que Baal é o Deus falso, quer dizer que o povo ficou tão revoltado, se sentiu tão enganado, que foi em cima dos profetas de Baal e matou todos eles, não deixou nenhum profeta vivo. Nenhum. E a notícia correu, e chegou até o palácio, e falaram para Acabe. Você imagina o Acabe, bocó, tendo que dar o recado para Jezabel, que era a general e a braba. E não, irmão, imagina, porque a cena, né? Jezé. Foi Acabe. Queria falar contigo, amor. O que foi? Não, é particular. Você imagina a cena, gente? Pode falar, é o seguinte. Eu estava lá. Quem ganhou? Espera, eu vou te falar. Não é que Baal não mandou fogo, Jajé? Não. O que foi? Quem mandou fogo foi o Deus de Elias. E aí, consumiu o holocausto. E aí, todo mundo foi e matou os profetas de Baal. Jezabel ficou revoltada. Ficou tão revoltada que ela lançou aquela ameaça que nós vimos aqui logo no início da palavra. Ela se levantou, confrontou, afrontou e ameaçou Elias. Mandou recado, vai lá, diz para ele que eu quero mudar meu nome, se amanhã, nessa hora, ele não vai estar que nem os profetas, morto que nem todo mundo. Elias era de Deus ou não era? Gente, ele nem a morte experimentou, para você ver tanta intimidade que ele tinha com Deus. Quando essa notícia chegou até Elias, da ameaça que Jezabel estava lançando sobre a vida dele, o que Elias fez? Vazou de medo. Gente, tem lógica isso? Tem lógica isso? O homem de Deus, que conhecia Deus, que já tinha experimentado coisas maravilhosas de Deus, quando veio a pressão sobre a vida dele, meu irmão, ele vazou, ele foi embora apavorado. A Bíblia diz, leia comigo bem aqui, todo mundo junto, 1, 2, 3. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus... Gente, olha que frouxo. A mulher ameaçou, ele caminhou um dia sem parar.
Meu irmão, essa é muito fitness. Ele caminhou um dia sem parar. Andou um dia todo, andou. Quando não tinha mais força, parou embaixo de um zimbro, que é uma árvore dessa bem aqui. Parou embaixo do zimbro, se jogou no chão e falou: meu Deus, me mata, porque eu não aguento mais. Olha, eu te sirvo, eu ando contigo, eu sou de Deus, eu isso, eu aquilo, mas eu não aguento mais. Gente, deixa eu perguntar aqui, quem tem fé em Deus? Quem já passou por pancadões muito complicados na sua vida, e Deus te livrou de tanta coisa, né? Mas quem já se viu desesperado assim? A gente se cobra essas coisas, né? A gente cobra das pessoas. Fulano, não fica assim. Você não tem direito. Você é forte, porque Deus é contigo. E a gente começa a cobrar das pessoas, só que a gente não entende o que elas passam. Independente da fé que elas têm, do grau de intimidade com Deus que elas possam nutrir em oração, em busca, o que quer que seja, a gente não entende, porque cada um passa por coisas diferentes. E para a gente pode não fazer sentido alguém que é tão de Deus, tão forte, com tanta intimidade, com tanta vida com Deus, enfrentar uma situação dessa e fugir de medo dessa forma, e pedir para que Deus possa levar e tomar a sua vida, pedir para Deus para morrer. Ele foi, se jogou no chão, chorou e ficou deitado e pegou no sono. Aí você para e pensa: nossa, o que Deus fez? Deus foi lá e deu uma sacudida. Vamos lá, levanta, larga de ser frouxo, não seja medroso, dá um jeito, vamos, levanta a cabeça, dá a volta por cima, não fica assim. Porque é o que nós fazemos às vezes com as pessoas. Fulano, você é forte, você pode, você tem condições, não tem por que você ficar assim. Olha para a tua vida, olha o que Deus fez, olha o que Deus te deu, olha como Deus já operou, olha onde Deus te trouxe, olha de onde Deus te tirou. A gente fica trazendo para as pessoas tanta coisa, na intenção de elas se levantarem, terem força, só que a gente não entende o que elas estão passando. Glória a Deus que Ele não é como a gente. Sabe o que Deus fez? Deixou ele dormir, e a Bíblia fala: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as pedras e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Sabe o que Deus fez? Deus compreendeu o momento dele. Eu sei que está complicado, Elias. Eu não estou aqui para te julgar, não. Eu sei do que eu já fiz por ti, eu sei de coisas que você já experimentou, mas eu entendo que a coisa agora foi pesada, eu estou compreendendo. Não estou aqui para exigir de você o que você não pode me dar agora. Tem um pão, tem uma água, come, descansa e continua andando, mas para bem longe, porque eu quero ter um momento contigo. Não volta agora, não precisa você voltar e dar uma de forte, e dar uma de que eu posso tudo, e que eu isso, que eu aquilo. Descansa, fica tranquilo, come, bebe água, descansa mais um pouco e vai embora, porque você vai caminhar uma longa jornada. Você vai caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Eu quero você bem longe, porque eu quero ter um momento contigo. Você vai bem longe daqui. Gente, tem uma hora que a gente precisa ficar longe mesmo. Tem uma hora que as coisas que cercam a gente sufocam a gente, sim ou não? Tem uma hora que você precisa desligar. Tem uma hora que você precisa meio que se distanciar daquilo que traz recordações, daquilo que traz memória, daquilo que acaba te deixando preso, sufocado, e você quer enfrentar porque você é forte, e você quer enfrentar porque você tem que mostrar para os outros e para não sei o quê, e no entanto você está se acabando e se destruindo. Deus compreende, Deus entende, é hora da gente se refazer e não de lutar. Quem me entende aqui, diga amém. Deus falou: vai, come, bebe água, descansa, depois anda e vai para longe, bem longe, porque eu quero ter um momento com você. E bem longe, lá no Monte Horebe. Quem vai viajar agora, a gente vai lá, viu? Lá no Monte Horebe, ele foi e teve uma experiência com Deus, e Deus falou com ele. Porque Deus viu que ele estava enfrentando uma situação que, ouça bem, todo mundo que está aqui, se nunca enfrentou na sua vida, eu garanto que uma vez você vai enfrentar, e não vai ser a única, vão vir outras vezes que você vai enfrentar esse tipo de situação, porque isso parece que acontece com a gente demais, especialmente no mundo louco que a gente está vivendo.
Um mundo em que as pessoas se esqueceram de valorizar pessoas, esqueceram de respeitar sentimentos, esqueceram de honrar amizades, esqueceram de honrar pessoas. Esse mundo fora de padrão, quem está vivendo, quem concorda comigo, estou doido falando isso? É um mundo fora de padrão. Você não sabe em quem confiar, não sabe em quem acreditar, porque você deposita tua confiança, teu amor, e você não é retribuído, ou então brincam com você. Que mundo louco é esse que a gente está vivendo, que se tira a vida por causa de nada? Todo mundo, em algum momento nessa vida, nesse mundo, vai passar por aquilo que Elias enfrentou, e um homem de Deus, que conhecia Deus, que vivia com Deus, que orava a Deus, e que tinha experiências com Deus, enfrentou um momento que é um momento que vai alcançar, já me alcançou em muitas vezes. Quizá pessoas que estão aqui já não passaram por isso e muitas vezes, ou estão passando. Pastor, passei faz tempo. Ai, que bom. Espera, chega de novo. Credo, não estou desejando. É porque acontece. É uma coisinha que chega na nossa vida, que se chama desânimo. Quem já se sentiu desanimado, gente? Eu não estou falando aquele desânimo, mas e as pessoas não entendem, ficam querendo, não, mas não pode, porque você vai na igreja, e porque você ora, e porque você é de Deus, e você tem um trabalho, e você não tem conta, e você não sei o que, não depende disso. Não tem ligação com isso, é um sentimento que vem, que desanima mesmo e rouba as nossas forças. Elias era de Deus mais do que eu, mais do que você. Tinha experiência com Deus muito mais do que eu e certamente mais do que qualquer pessoa que se encontra aqui. Mas ele experimentou o que eu chamo de desânimo. E isso é péssimo quando chega na vida da gente. Quem já passou por desânimo? Coisa horrível. Horrível. O desânimo, ele geralmente surge após uma grande vitória ou conquista. Resultado do esforço empenhado para alcançar o desejado. Ou ainda pode ser fruto de uma sequência de decepções e ou frustrações. Você vai quebrar a cara. Não quero mais, desanimei. Você vai, quebra a cara, não corresponde, não é o que você esperava, cria expectativas, se frustra, vem um desânimo que é devastador. Vem questionamento, tanta coisa. Alguém já passou por isso, gente, além de mim? Só para me sentir à vontade aqui, não me sentir um doido sozinho. Muito obrigado aos desanimados. Pastor, acontece? Sim, é comum demais, nesse mundo, principalmente nesse mundo, com as pessoas que você tem convivido e tem que lidar. É comum. Agora, cuidado, porque ele chega, mas não pode ficar. É isso aí mesmo. Desânimo é uma arma poderosa do nosso inimigo para encontrar espaço e se instalar. Uma coisa é você estar desanimado, outra coisa é você viver desanimado. Uma coisa é você estar sem ânimo e sem força. Outra coisa é você viver sendo empurrado. Se torna um peso para você e para as pessoas. Sim ou não? Cuidado, porque o desânimo chega, gente. Vamos lá, estamos ainda em janeiro. Eu vou contar de agosto de 2018 até janeiro. Quem já se decepcionou? Quem se frustrou? Quebrou a cara feio. Quis matar. Um monte de coisa. Já, todo mundo aqui. Acontecer, vai acontecer, porque nem depende da gente. O problema é você não vigiar e isso acabar encontrando um espaço tão profundo em você, se tornar uma arma na mão do seu inimigo, porque encontrou espaço e se instalou. Sabe por quê? Porque o desânimo nos cega. O desânimo nos cega. O desânimo nos torna pessoas insatisfeitas. Nada está bom, nada presta ou nada é suficiente. O desânimo nos faz deixar de acreditar nas coisas e nas pessoas. Eu vejo gente que está tão desanimada com a vida amorosa que não, eu resolvi mesmo, eu vou me casar comigo. Já quebrei tanta cara que... gente, não é possível que no meio de quantos bilhões de pessoas tem nesse mundo? Não tenha uma. Pode dar certo contigo? Uma vez um rapaz falou para mim, pastor, eu já estou desanimado mesmo, porque ninguém é para casar, ninguém é para ninguém. Um rapaz, só mulher doida.
Ninguém é para casar, ninguém. Eu falei, mas meu Deus, não é possível ter um rapaz tão direito, tão bom, tão correto. Por que ninguém é para casar, fulano? É ninguém, pastor, ninguém. Eu procuro, eu tento até me relacionar, mas ninguém. Mas tem alguma coisa errada. Assim, ninguém vai... Eu conheço, onde é que você está procurando essas pessoas para casar? Ah, pastor, eu vou muito, vou no show de forró. Falei, ah, meu irmão, tu vai em show de forró procurar mulher para casar? Que vai ficar lá até de manhã, bebe tudo, não tem nem pudor, se exibe de uma forma tão depreciativa, praticamente vende o produto, ela namora comigo e depois me deixa, não quero, porque eu não quero casar. Eu falei, meu irmão, mas não quero casar mesmo, não. Um lugar assim, ninguém é de ninguém. Procura um lugar certo. E não estou falando que o lugar certo para achar é uma igreja, porque também tem uma aqui na igreja, minha gente. Sim ou não? Tem uns que na igreja, Jesus. Deixa que Deus te conduza, te oriente. Não espera ninguém pronto, mas pode ser que exista alguém. Eu creio que existe. Só que a pessoa desanimada, ela deixa de acreditar nas coisas e nas pessoas. E você sabe que isso é verdade. Uma pessoa desanimada, ela se torna, desculpa, não é não. Uma pessoa desanimada, ela se torna uma pessoa sem iniciativa. Tu quer? Quero, vai lá. Ah, não. E aí? Não sei o quê. Vamos lá. Ela parou no tempo e no espaço. E pastor, existem coisas assim que pode desanimar a gente hoje demais. Fica de vigilância. Eu vou colocar algumas coisas aqui que de repente você já se viu desanimado disso. E se você já se viu desanimado disso, pode ser que isso retorne. Fica vigilante, porque isso aqui não pode se instalar no teu coração e te adoecer. Se tornar uma pessoa com essas características, porque a gente pode estar desanimado de algumas coisas. Você pode estar desanimado como esse cachorro bem aí, essa cara. Você pode estar desanimado de ir para o trabalho. Quem já se viu assim? Acorda sem vontade. Aí quando o filho pergunta, para onde, papai? Para o inferno, tudo para o inferno. Inferno. Como é que ele vê o trabalho dele? Misericórdia. Já é o pânico para a criança que não vai pensar nunca na vida. Né, gente? Cansou de ir para o trabalho, de conviver com aquelas pessoas, de estar no mesmo local. Eu acho assim desafiador, pessoas que estão há 30 anos trabalhando no mesmo lugar. A minha sogra está trabalhando no mesmo lugar há mais de 32 anos. Eu falei, meu Deus, ir para o mesmo lugar há 30 pegar o mesmo transporte, dirigir até lá, descer de lá e ir para casa, fazer a mesma rotina. Tem hora que cansa, você pode estar desanimado de ir para o trabalho, você pode estar desanimado de... Pastor, eu não trabalho, porque nem emprego eu tenho, pode estar desanimado de procurar emprego. Você vai atrás, vai lá currículo, imprime não sei o quê, coloca até perfume no currículo, irmã. Para poder falar com uma pessoa higiênica. Mas não rola. Você pode estar desanimado de ir para a igreja. Não acontece isso? Não vou hoje não. Eu vejo aqui em casa. Tem no YouTube. Aí eu acompanho depois. Eu já me senti uma vez desanimado de ir para a igreja. Você pode estar desanimado de orar. Não sai. Desanimado de orar. Quem já se viu desanimado de orar, gente? Já. Eu esperava os outros orarem e eu ficava só assim. É verdade, é verdade. É verdade. Quem disse que é mentira, minha gente? Só que você está desanimado, você não consegue falar. Você fica só. Isso aí, pai. Lembra aquela irmã que eu falei para você? Aquela está desanimada de orar. Que é aquela irmã da quarta-feira, que ela estava numa campanha na igreja lá, e ela ia para frente, e me chamava a atenção que ela sempre levantava um papel dobrado. Lembra que eu falei para vocês? Ela colocava o papel e fazia assim. E apontava assim. Aí aquilo que chama, passou umas 4 semanas, chamei, irmã, vem cá, falou, oi pastor, é que eu queria saber assim, o que é esse papel? Que a senhora coloca, a senhora levanta para orar e fala assim, é o povo que eu oro, está tudo aqui, eu falo, está aqui. Falei, por que a senhora não ora? Pastor, eu estou orando há 3 anos para esse pessoal, cansei, estou desanimada já, eu coloquei tudo no papel, está aqui, os nomes estão aqui, os motivos estão aqui, está tudo aqui, o senhor sabe ler, é só pegar. Aí
Aí acabava a oração, ela guardava no bolso e ia embora. Falava, pastor, não aguento mais nem falar. Falar a mesma coisa, eu orava pela mesma coisa, eu apresentava, eu cansei, desanimei de ter que orar, desanimei de ter que falar a mesma pessoa. Tem que estar desanimado de estudar. Quer passar nas coisas, quer chegar no lugar, mas está desanimado. Pega o livro, abre. Ai, meu Deus do céu. Oh, de novo, não é? Que a vontade que dá, Senhor, por que eu não nasci rico? Desanimado de fazer plano. Que eu faço plano, não consigo. Faço plano, não consigo. Faço plano, não tem como pagar. Planejo sonho, mas não chego lá. Aí eu nem faço mais. Desanimei, nem faço mais plano. Desanimado de criar filho, que é um desafio nesse tempo, criar filho. As crianças são tudo pequenas, são tudo lindas. Você pega o filhinho pequeno, mais lindo, menino fofo, menino gostoso. Ai, que vontade de comer. Aí eles crescem e olham, por que eu não comi? Quando eu pude, cresceu, agora é isso. Desanimado de criar filho. Eu lembro que eu fui conversar com uma mãe que estava tendo um problema com o filho dela. Gente, era desânimo total, eu fui na casa dela. Aí eu chegava, mamãe, oi, eu quero comer tal coisa, come, menino. Eu não quero mais, então não come. Vou sair, vai, menino. Vamos só amanhã, vem só amanhã, vai. Falei, irmão, o que foi? Não aguento mais, eu não aguento mais, pastor, não aguento mais. Eu falei, Jesus, a pessoa está desanimada de criar filho. Gente que está desanimado de crer na mudança de pessoas. Você quer que a pessoa melhore, só que ela fica sempre repetindo o mesmo comportamento, já desanimou. Faz o que tu quiser, vive o que tu quiser, beija quem tu quiser, quem tu quiser, eu não quero mais saber. Desanimei. Ficar esperando você mudar. Desânimo de lutar com as mesmas coisas. Lutar pelas mesmas coisas, orar do mesmo jeito, pedir pelas mesmas coisas. Desânimo de esperar o que parece que nunca vai chegar. Não é ruim, gente? É ruim, dá desânimo. Desânimo de ter as mesmas conversas. Já nem tem mais. Desânimo de andar em círculos. Alguém já passou por algum desses pontos aí? Pelo menos um, 2, todos. O desânimo, ele traz consigo murmuração, a desistência, os questionamentos infinitos. Por que eu? O que eu fiz? O que eu sou tão legal, Senhor. Sou uma pessoa tão boa. Desânimo traz consigo uma mistura de aflição com desespero. E inúmeras perdas pessoais. Inúmeras. Isso que o desânimo traz. Só que existe uma arma, e é a melhor arma contra o desânimo. E não é só uma palavra de ânimo, não é só uma palavra sabe, que tente colocar a pessoa para cima, que faça a pessoa enxergar o que ela não consegue enxergar, porque ela está cega, desanimada. Existe uma arma contra o ânimo, que eu quero te provar. Por que essa é a melhor arma contra o ânimo? Você sabe qual é? A arma mais potente contra o ânimo. Oração. Se não tiver isso, não vai funcionar. O que mais? Ação? Pode ser. Mas sem isso vai ser só uma ação procurando um resultado que não sabe nem qual. Vai ser uma ação sem finalidade. Coloca para mim. Melhor arma é o quê? Ah, pastor, só a fé? Só a fé? Por quê? Eu te digo. Gente, no desânimo, porque eu não vejo, eu deixo de crer, eu deixo de esperar, eu deixo de confiar. No desânimo, porque eu não consigo tocar ou ver as coisas acontecerem, então eu vou apagando o sentimento, apagando a insistência, apagando a vontade de lutar por aquilo. Só que com a fé, o que acontece com a fé? Na fé, eu não preciso ver para crer e esperar e confiar. A fé me dá tanta certeza, que não tem nem espaço para o desânimo chegar. Quem me entende aqui, diga amém. A fé me dá tanta convicção que não importa o tempo que eu estou esperando, eu tenho tanta certeza, que aquele pensamento que o desânimo traz, será que, não chega no meu coração, porque a minha fé não permite que isso aconteça. Você me compreende, irmão? Agora a questão é, como acrescentar medida à nossa fé? Porque todo mundo aqui tem fé, ou não? Você está onde hoje de manhã, gente? É um hotel, mas só que o domingo de manhã se torna uma igreja. Você está em uma
quem que vai numa igreja, só quem tem fé, quem que vai sair da sua casa domingo de manhã, que você poderia acordar mais tarde, tomar o seu café tranquilo, quem que vai sair de casa domingo de manhã, para vir numa igreja, aceitar com quem está visitando aqui? Alguém te convida para vir domingo de manhã, é teu amigo. Domingo. Teu amigo convidou domingo de manhã para vir na igreja, você veio, você saiu de casa, por quê, gente? Porque você tem fé. Você tem fé que alguma coisa pode mudar, você tem fé que pode melhorar, você tem fé que as portas podem abrir, você tem fé que Deus pode agir de alguma forma, você tem fé em alguma coisa maior do que você que pode agir e tornar as coisas possíveis. Você tem fé. Agora a questão é, que tamanho que está a sua fé? Porque isso influencia, gente. Nossa fé varia, nossa fé amanhece de um jeito e acaba o dia de outro. Sua fé amanhece assim a 1000 por hora, só que você vai ouvindo coisas, você vai vendo coisas, isso vai afetando tua fé, ela vai murchando, sim ou não? Lembra que eu falei para você do irmão da igreja que acordou, eu falei com ele uma quarta-feira à noite, vá, porque Deus é contigo, ele ouviu uma palavra, e ficou todo alegre, e cheio de fé, pastor, amanhã eu vou acordar cedo, fazer meu café, e vou ganhar a rua, preparar meus currículos, porque amanhã Deus vai abrir essa porta para mim. Eu falei, glória a Deus, vai nessa fé, porque Deus pode. Ele acordou cedo, preparou o café, ligou a TV, sentou, foi tomar café com o currículo do lado. Aí quando começou a reportagem, e a onda de desemprego no país é a pior dos 20 últimos anos. Falei, e tu? Ele me ligou, pastor, eu não vou nem sair de casa porque eu vou só gastar minha gasolina. Porque sinceramente estão dizendo aqui que não estão empregando nada, nem ninguém, o que eu vou fazer? Eu falei, e a gente depende dos outros? A gente depende de... E se Deus está na frente, tudo acontece. Você me entende? Só que para isso acontecer, eu tenho que ter o quê? Carol, posso compartilhar o que aconteceu? Carol, levanta a mão, por favor, Carol. Carol está ali, trabalha em missões. A Carol, ela se organizou para viajar conosco agora no carnaval para Israel. A gente quis fazer uma viagem um pouco mais longa, que a gente quis fazer todo o percurso da Bíblia, de Paulo. Então vai Turquia, Grécia e Israel. Vamos, organizou-se. Surgiu imprevistos, que a vida é cheia de imprevistos, né? Que começou a atrapalhar o pagamento. E o pessoal da empresa, pastor, será que ela vai? Eu falei, mas eu quero muito que ela vai. Ela vai em nome de Deus. Eu falei, Carol, você vai? Ela, pastor, eu já não sei, porque está tão complicado algumas coisas, está tão difícil. Aí começou a bater um desânimo, não é? Porque tudo começou a atrapalhar tanto que você fica desanimado, acho que eu não vou mais. Eu vou deixar engavetar o meu plano e deixar para frente. Quando você coloca fé para funcionar, você não engaveta plano nenhum, você toca para frente porque Deus é contigo. Aí eu falei, não, Carol, não suspende, vamos esperar. Aí vai, vem, e nada acontece, e não sei o quê. E quando ela pensou, né, acho que eu vou ligar para poder cancelar, eu não vou mais para a viagem porque não vai dar certo. E agora, e pam, 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 do nada. Quinta-feira, né? Foi quinta-feira dessa semana passada. Quinta-feira da semana passada, recebe uma ligação. Uma ligação que estava orientando ela e avisando que uma ação de há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás tinha uma questão de justiça. E na quinta-feira da semana passada, ela recebeu. Gente, 12 anos, é quase a minha idade. Eu acho que você lembrava disso? Você nem sabia? Senhor, tem alguma ação que eu não saiba, Pai, que eu movi? Me lembra. Você nem sabia. Aí você percebe que Deus vai, move a mão dele para honrar a tua fé. Deus, eu não estou vendo, eu não tenho condições, mas eu quero, se o Senhor puder me abençoar, que eu sei que o Senhor pode, for a tua vontade, faz alguma coisa acontecer. Do nada, uma ação de 12 anos apareceu, surgiu, apareceu, pagou, vai. Ela chega em casa feliz, que ela pega o passaporte vencido. Parece uma coisa do Jason. E ultimamente, para tirar passaporte é uma novela. Pelo menos 2 meses na fila, né, gente? Para conseguir uma entrevista para tirar. E agora que a viagem é mês que vem. E agora, Carol? Pois é, passaporte. Eu criei uma coisa. E ouço o que eu vou dizer para você. Quem tem fé? Deus não brinca com os teus sentimentos. Deus não faz de conta. Deus não dá e toma. Deus não finge que opera. Deus faz e faz bem feito.
E agora, passaporte, o que a gente faz? Não sei, vamos dar um jeito, porque se Deus abrir a porta de uma ação de 12 anos, não vai passaporte, minha irmã. Não tem lógica. Você percebe que tudo acontece para deixar a gente desanimar. Você entende? Deus abriu a porta e ganhou ação. E agora, pá, aí surge o passaporte. O que vem? Poxa, estava tudo pronto. Isso é um sinal. Mas quem tem fé faz o quê? Deus, está na tua mão. A gente conversou segunda-feira dessa semana. No primeiro dia do jejum oficial que a gente for orar de manhã, segunda-feira. Carol, é o seguinte, vai lá. O que a gente vai fazer? Não sei, tinha um irmão daqui da igreja, olha, eu precisei viajar um dia aí, eu tirei um passaporte, nunca ouvi falar de passaporte de urgência, nunca ouvi falar na minha vida. Já tirou? Nunca ouvi falar. Tirei passaporte de urgência e não sei o quê. Vai. E agora, como é que eu vou? Porque depender de sorte, depender de... Lembra que eu falei? Depender de sorte, depender de pessoas. Nunca faça nada dependendo de sorte. Faça tudo dependendo da bênção de Deus. Porque se você vai na bênção de Deus, Deus move até quem não quer te ajudar para te ajudar. Vai lá, Carol. Aí a Ludmila levanta a mão, Ludmila. Olha, eu tenho uma pessoa que trabalha lá que eu conheço. Lá vai Carol atrás dessa pessoa. Chega lá, a pessoa não está no setor de passaporte, está em outro setor. Aí, olha só, tudo acontece para deixar a gente desanimado. Ela senta, ela chega. Antes da vez dela, é um rapaz atendido por uma mulher. A mulher olha para ele, o mesmo caso dela, e fala, olha, não posso fazer nada por você. Mas eu, não dá. O cara vai embora. Você olha isso, pensa o quê? Eu nem vou passar vergonha. Só que você tem que ter o quê? E não desanimar. Ela foi. Chama o fulano. O fulano apareceu lá do outro setor, sentou na cadeira da mulher, colocou a senha dele, expediu o passaporte e está tudo pronto. Gente, dá para explicar isso de um jeito humano, dá? Mas só aconteceu porque uma pessoa não... E o recurso que ela usou para não desanimar foi a... Quem me entende? Coisas de Deus. Como é que Deus fez com Elias para animar a fé dele? A Bíblia fala assim, depois do terremoto houve um fogo. Elias estava numa caverna. Aí veio um terremoto. Nada, ele falou, Deus está agora nesse terremoto. Eita, não foi. Aí depois veio um fogo. E agora? Deus não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Em uma brisa suave, Elias ouviu Deus falar com ele. Em uma brisa suave, Elias ouviu Deus falar com ele. Entenda nessa manhã, meu irmão, a nossa fé aumenta quando nós passamos a... E a questão é, como é que eu posso ouvir Deus? Eu lembro que eu ficava um tempo assim, me questionando. Tem umas pessoas que falam, pastor, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Não, porque... Eu fico, meu Deus, será que Deus não está falando comigo? Por quê? Porque é um pessoal que ouve Deus de todo, né? O tempo todo. Alguém conhece alguém assim? Pastor, eu fico, meu Deus, será que eu estou com o meu ouvido entupido? Porque quando essa pessoa fala, Deus falou comigo, a impressão que eu tenho é que, assim, Deus chega e fala, meu servo. Que não fala comigo? Eu aprendi a entender, entendi mesmo uma coisa. Como é que eu posso ouvir Deus? Que eu ficava me questionando. A Bíblia responde como eu posso ouvir Deus. A Bíblia fala em Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem por si. Ouvir o quê? E a mensagem é ouvida mediante a... Eu ouço Deus quando eu ouço a... Eu estou pregando aqui ou não estou? Quem está ouvindo? Deus está falando com você. Quando eu ouço isso, isso acrescenta a medida à minha fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a... Você quer guardar uma palavra de Deus para você, para aumentar a tua fé? Guarda essa. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Não desanima, Deus está com você. Quem entende isso nessa manhã? Quem tem experimentado algum momento de desânimo por alguma coisa, gente, eu digo que eu em alguns momentos da minha vida. Por pessoas, por acontecimentos, por situações, coisas que não foram como eu esperava ou imaginava, me causam desânimo. E nessa manhã Deus fala comigo mesmo, Bruno, fé para funcionar. Porque no final
tudo vai acabar bem. Eu quero perguntar nessa manhã, quem precisa dar um upgrade na sua fé? Porque não é que você está desanimado, mas está querendo ficar. Está quase acontecendo. Vamos falar com Deus? Vamos, gente. Alguém já experimentou um desânimo brabo? De derrubar você e deixar você mesmo assim, arrasado. Vamos orar? Fique em pé no teu lugar. Deus tem promessas para a nossa vida que vão se cumprir mediante a nossa fé. Feche teus olhos. Se você enfrentou alguma situação de desânimo, como Elias enfrentou, não tem vergonha de falar para Deus como ele falou, não, gente. O que Deus vai achar de mim? Nada, Deus te conhece. E o que vão pensar de mim? Não importa, importa o que Deus vai pensar. Então, se você se vê em situações de desânimo por causa de uma enfermidade, estou desanimado porque essa doença está acabando comigo. Estou desanimado porque essa questão em casa está acabando comigo. Estou desanimado porque essa crise está roubando a minha paz. Eu começo a ficar desanimado porque, puxa, que eu planejo não funciona e não dá certo. Estou começando a ficar desanimado porque não aguento mais as pessoas que me cercam no meu trabalho. O que está gerando desânimo? Você coloca para Deus e fala: Deus, eu estou te pedindo ajuda porque eu não quero entrar nesse processo de um desânimo profundo, que eu perca as minhas forças e eu me veja numa depressão. De tanto desânimo acumulado, eu me afundo nesse emaranhado de sentimentos negativos e tóxicos e fico assim. Corre para Deus enquanto tem tempo, enquanto dá. E pode falar: Deus, eu tenho me sentido desanimado com alguns resultados. Eu tenho me sentido desanimado com algumas coisas que eu tenho ouvido, ou que eu tenho visto, ou que eu tenho recebido de pessoas. Deus compreende, gente. Deus compreende. Deus chegou para Elias e falou: Elias, está tudo bem, come, bebe água e anda mais um pouco, porque eu quero falar contigo longe daqui. Não fica se sentindo menor ou pior. Está tudo bem, Elias. Deus fala para você nessa manhã, sabe, está tudo bem você sentir isso aí, mas vamos tratar. Vamos recobrar as nossas forças e o nosso ânimo para prosseguir, para continuar, para andar. Fala com Deus, que oração fortalece a gente e aumenta a nossa fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, nós oramos a Ti agora, Pai, porque o desânimo bate a nossa porta todo dia, todo tempo, através de situações de confronto com pessoas, através de situações de perseguição de pessoas.
Deus, o que pessoas fazem às vezes nos causam tanto desânimo, porque a gente não consegue entender porque tem gente tão má, que deseja tanto a ruína de outros. Às vezes o nosso desânimo é fruto da nossa própria atitude, que nós fizemos de errado, que acabou complicando a nossa própria vida. Deus, a gente chega a ficar desanimado de viver e de tentar de novo, porque parece que o problema somos nós. Desânimo de tempos difíceis, desânimo de acontecimentos que parece que viraram a nossa vida de cabeça para baixo, desânimo de situações que vieram sobre nós e foram tão pesadas que nos deixaram assim atônitos, sem saber o que fazer. Só causou foi muito desânimo. Mas eu oro nessa hora porque existe um Deus que não julga, que não exige o que nós não podemos dar no momento. Existe um Deus que nos compreende e que não nos deixa permanecer desanimados. Nós te apresentamos como Elias te apresentou, o desânimo dele naquele dia. E o que eu te peço nessa manhã de domingo, Deus, é como o Senhor teve um encontro com Elias, tem um encontro com cada pessoa que se encontra aqui e anima essa fé e acrescenta medida a essa fé que por algum motivo se encontra tão desanimada por situações e por circunstâncias. Nos ajuda, Pai, porque nós somos tão limitados em relação a tanta coisa. Nós somos limitados. Encontra lugar em nós e tira de nós esse desânimo que às vezes rouba a nossa identidade e a nossa essência. Nós deixamos de ser quem somos por causa do desânimo que vivemos e passamos. Toma de conta de áreas da nossa vida que nos causam desânimo, porque são áreas que parecem que são travadas e não andam para frente, nos torna pessoas tão frustradas de alguma forma. Toma de conta disso, Senhor. Age em nós, por nós. Tua palavra fala, olha, a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi a tua palavra. Nós te ouvimos nessa manhã. Nós reconhecemos o teu poder e um Deus compreensivo como tu és. Por isso nós pedimos, acrescenta na nossa fé, para que essa fé possa produzir aquilo que nem a gente mesmo espera que possa acontecer. Essa fé produz coisas impossíveis. Trabalha na fé de cada pessoa, no coração de cada pessoa, nas aflições, nas dificuldades de cada pessoa, e faz isso para a tua glória, para que vejam e saibam que existe um Deus que de fato nos ama e cuida de nós. Nas necessidades e dificuldades, Deus, seja o nosso amparo, o nosso sustento. Que ninguém permaneça desanimado por aquilo que viveu, que ouviu, que passou, que experimentou, mas que a tua força em nós nos fortaleça. Eu te peço isso nessa manhã de domingo, e repreendo todo e qualquer sentimento de desânimo, através do qual o nosso inimigo tenta encontrar alguma brecha para entrar e afundar essa pessoa em um emaranhado de sentimentos ruins, deixando essa pessoa desanimada ao ponto de entrar em uma depressão, Deus, e tão desanimada ao ponto de desacreditar de si mesma e das possibilidades que a vida pode lhe reservar. Eu repreendo isso em nome de Jesus Cristo nessa manhã. Repreendo isso no nome de Jesus, Deus. Que a tua paz possa ocupar esses corações, que a tua paz possa ocupar os pensamentos, que a tua paz possa ocupar os sentimentos, e que o teu povo viva em paz, esteja em paz. Não permite, Deus, que essa sensação, esse sentimento de desânimo roube o que o Senhor tem para nós, mas que isso nessa manhã caia por terra em nome de Jesus. Cada pessoa sai daquele lugar nessa manhã renovada, cheia de esperança de que amanhã vai ser melhor. E aquilo que aconteceu, que nos tirou o ânimo, nos trouxe desânimo ontem, vai ser o motivo da nossa alavancada e da nossa subida para altos níveis de fé e de glória em Deus. Assim eu declaro em nome de Jesus, que o que o Senhor tem preparado para nós se estabeleça na nossa vida, e que fique provado que existe um Deus que nos compreende, que nos ama e que cuida de nós. Nós assim oramos no nome de Jesus Cristo. Quem concorda comigo, diga amém. Coloca a mão no coração e ora assim comigo. Senhor meu Deus, eu te apresento a minha vida e tudo o que acontece na minha vida, que o Senhor já sabe. Que todas as situações que me causam desânimo, nessa manhã eu declaro que não tenham poder de roubar a minha fé, tampouco a minha paz. Abre os meus olhos e me faz enxergar, mesmo que eu não veja com os olhos naturais, me faz enxergar com os olhos da fé,
que o que o Senhor tem preparado para mim é bem maior e bem melhor do que aquilo que o desânimo tentou me roubar. Assim eu declaro sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Virando para quem está perto de você, fala assim: ó, que Deus te abençoe. Ânimo. Ânimo, minha gente. Porque tem coisa boa de Deus para nós.